O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Hoje é dia 13 de janeiro de 2025. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Leandro Stein. Na sexta-feira, creio que o Matias já está de volta e aí você terá o quinteto original do podcast Meio Campo e que já há um tempão, desde que tinha outro nome, você já se habituou a acompanhar. Se não se habituou, se está chegando agora, se é marinheiro de primeira viagem, se o algoritmo... É difícil, hein, o algoritmo trabalhar a nosso favor. Vou ter que começar a gritar aqui e chamar as coisas de vexame para ver se o algoritmo gosta de mim. Mas se você chegou agora, muito bem-vindo e muito bem-vinda. Saiba que aqui a gente trata o futebol com muito carinho, com muito respeito e tem um grande prazer de bater essa bola. Falando em bater bola, acho que é o Bonsa, né? Acho que é o Bonsa. Eu vou jogar essa pro Bonsa. Ô, Bonsa, Australian Open, né? Tudo bem contigo? Tudo bem. E esse João Fonseca aí, o Bruno Bonsante? Porque assim, eu não perco tempo para assistir jogo ruim de tênis. Não dá. Tá A bom. vida, cara, Certo. a vida é corrida. Ou vou ver jogo bom de tênis, ou não vou ver. E esse João O Fonseca aí? problema é saber antes, né? Qual que vai ser bom e qual que vai ser ruim, né? Vocês podiam contar pra gente, né? Soltar essa. Eu não tenho acompanhado o circuito tanto quanto eu fazia antes, mas É. parece que ele é realmente especial, né? Assim, pelos marcos que ele tem atingido, assim, de acordo com a idade, né? São coisas de tenistas que acabam se tornando alguns dos melhores. Ele ainda é muito jovem, né? E acho que ele tá começando essa temporada, acho que ganhou um Challenger e tá entrando no Australian Open com chance de competir, pelo que eu entendi por aí. Então acho que é bem interessante, né? De uma história para acompanhar. Faz tempo que a gente não tem um brasileiro nesse nível no circuito, né? Acho que ele projeta-se a ser até melhor do que o Belucci. Então é bastante legal, bastante interessante de acompanhar. Leandro Stein, meu abraço, boa tarde. Eu vou começar a pauta com o Felipe Lobo daqui a pouco. O Barcelona ganhou do Real Madrid, ganhou, né? Ganhar é pouco para definir. É, Mas que legal o Aderbaulana, hein? Eu não esperava ver o Aderbaulana no. Porque hoje em dia tudo é na rede social, né? E você sempre tem um funcionário que faz aquelas artes bonitas, artes moderníssimas, né? E aí essa arte, a arte de anúncio de reforço, né? Super modernosa com o Aderbaulana ali no meio. Foi uma viagem, foi uma onda. Aderbaulana estará na Série B de 2025 treinando o Amazonas. Tudo bem contigo? Tudo bem, e o Aderbaulana é uma entidade do nosso futebol, né? Sim, para quem acompanha um pouco mais o futebol dos grandes centros, sobretudo do Amazonas, né? Onde ele reina é assim um personagem que muitas pessoas gostam de exaltar, por exemplo, o Givanildo. O Aderbaulana é um pouco um comparativo com o Givanildo, né? Um personagem assim muito grande do futebol do norte. Confesso que não cheguei a ver esse anúncio dele especificamente, mas é um cara que merece todo o respeito, porque tem uma bagagem imensa, né? Assim, acompanho futebol desde criança, já lembro do nome do Aderbaulana e merece toda essa exaltação. E só para complementar esse assunto fonsequismo aí, esse ânimo com tênis, é legal acompanhar que o Brasil, nos últimos tempos, tem ascendido em modalidades diferentes, né? Nesses Jogos Olímpicos, já existiam expectativas altas do Brasil triunfar em outras modalidades em que nunca tinha subido ao pódio, enfim. E agora, acho que além do fonsequismo, para quem gosta de acompanhar, os esportes de inverno também estão com nomes em ascensão, né? E é legal que tem um brasileiro, que antes competia pela Noruega, agora compete pelo Brasil, Lucas Pinheiro Braten, que ganhou medalha em Copa do Mundo de esqui alpino. Então, pode ser outra história, assim, de um fenômeno diferente para a gente acompanhar. E é sempre legal olhar esses outros esportes. Manda um abraço para Cecília Madeira, para o Lucas Rocha, José Pereira. José Pereira lembra aqui que o Andy Roddick, que tinha um saque muito forte,
Tô palpitando, né? Isso é igual às vezes no meu time de botão, a gente fala essa, o zagueiro Jonathan, né? O zagueiro Jonathan ia bem no alto. O Andy Roddick devia ter um bom saque, né? Ele Você acertou. ele era sacador mesmo. Porra! Acertei uma, às vezes a gente acerta, pô. Tinha uns caras que eram. O Leighton Hewitt, eu lembro que tinha um saque forte. Isso eu lembro. Era australiano, acho, sei lá. No podcast do Andy Roddick, ele disse que, para ele apostou no João Fonseca. Tomara, viu, cara, porque o tênis brasileiro andou margeando aí neto de nazista, né? Neto orgulhoso de nazista, porque ser neto de nazista, você não tem culpa. Você nasceu. Agora, ser neto orgulhoso de nazista, né, ter orgulho disso realmente. Mas a gente tem a Bia Haddad, e se o João Fonseca for um cara bacana, que ótimo. E também a gente teve o Bruno Fórmula Soares, né? Também, que antes da Bia, Sim. que ele jogava duplas, né? Mas ele foi extremamente bem sucedido na década passada também no circuito de duplas. É verdade. O Jonathan Pereira, quem manda um abraço, apesar de suas restrições com os estaduais, cara, eu sou a favor dos estaduais. Os estaduais que são mal. Eles se autoflagelam, né? O campeonato carioca começou no fim de semana envergonhado, querendo não aparecer, né? Eu gosto dos estaduais, por mim não acabava. Por mim o campeonato brasileiro seria menor em rodadas também. Mas eu não tenho nenhuma informação sobre o campeonato alagoano, não. Eu sei que o CSA está numa situação muito complicada, porque perdeu receita, perdeu CT, porque afundou o bairro aqui, mas eu não tenho mais informações sobre os times. Tem que esperar para ver pôr em campo. Felipe Lobo, o negócio é o seguinte: aos 4 minutos da batalha de Jihad, gostou do Batalha de Rádio, Arábia Saudita, estourando com Barcelona e Real Madrid? Aos 4 minutos dava para estar 2-0 pro Barcelona. O goleirão pegou 2 puta bola. Como se não bastasse o goleirão pegar umas puta bola, o Mbappé pega a gorduchinha na linha do meio de campo, num contra-ataque e vai até o gol. Aí o Real Madrid faz 1-0. Você pensa, que futebol, hein? Que loucura que é o jogo de futebol. O Barcelona começou, perdeu 2 puta gol e agora o Real Madrid está na frente. A verdade é que chegou um momento em que o Barcelona vencia por 5-1, sem contar as grandes defesas, bola tirando tinta da trave. Não sei se é um exagero dizer que poderíamos ter visto um 6-1, um 7-1, uma coisa realmente histórica e poderosa na Supercopa da Espanha. Mas o que eu te digo, e quero te ouvir sobre o jogo, e sobre esse Barcelona, enfim, é que acho que é o primeiro Barcelona que eu tenho vontade de assistir desde que o Messi saiu. Eu sei que é uma mentira a gente falar a seleção brasileira com o seu estilo, o estilo, não sei o quê. Isso é sempre um convite ao erro. Mas a gente tem no imaginário um Barcelona com um meio-campo igual o Gavi, que carrega a bola, com um genial jogador como o Lamine Yamal, e um time que dá gosto de ver, um time que é bonito de ver, né? E o time do Barcelona, nesse momento, mesmo tendo tropeçado no Campeonato Espanhol, perdido a liderança, e eu não vi os jogos em que o Barcelona não ganhou, e isso contribui para eu querer ver os jogos hoje, né? Porque depois de um 5-2, Barcelona 5, Real Madrid 2, a vontade que dá é de ver mais o Lamine Yamal jogar. Que golaço absurdo que foi o gol de empate. Que tal para você, Barcelona 5, Real Madrid 2, um jogo cheio de alternativas? Foi um jogo incrível mesmo, né? E assim, aqui na sexta-feira, uma das coisas que eu falei aqui que pra mim definem bastante esta temporada dos dois times. O Real Madrid é um time que tem muitos jogadores capazes de decidir, e decidiram em vários momentos pro Real Madrid. Mas coletivamente não é um bom time ainda. É um time muito forte de individualidades, tem bons jogadores em todos os setores, alguns craques, né? O Mbappé, assim, talvez não seja... ele não foi eleito o melhor do mundo ainda, mas ele talvez seja o melhor tecnicamente do mundo, assim, em termos de capacidade do jogador, né? E eu acho que é o maior filme de terror possível para um torcedor ver o Mbappé pegando a bola com campo para correr no 1 contra 1. Assim, é um terror. Me lembrou, sabe o que me lembrou, Yamin? Na hora que eu vi essa bola, eu me lembrei de 2018, na hora que o Argentina e França, oitavas de final, o Mbappé verdade. pega uma bola dessa, era o Otamendi, eu acho? Eu não lembro quem era o defensor, mas acho que era o Otamendi. E assim, mas poderia ser qualquer um, tá? Não é por ser o Otamendi, não. Podia ser qualquer defensor.
é que é muito difícil parar o Mbappé, né? Assim, ele é muito habilidoso, ele é muito bom finalizador com as duas pernas, ele sabe cabecear, enfim, ele tem técnica, tem visão, mas na velocidade, no 1 contra 1, um campo para correr, é uma covardia, né? Assim, o zagueiro, eu até acho que o defensor fez o que tinha que fazer. Você tenta evitar dar o bote seco, você tenta. Mas não tem muito o que fazer, né? Contra um jogador desse. Porque tem jogador que é mais de um lado só, né? Então tem, por exemplo, tem canhotos que não conseguem. Você sabe que ele não chuta com a direita, não tem confiança para baixo. Então você dá o lado direito para ele, né? E fecha o lado esquerdo. Com o Mbappé não adianta, né? Você pode fechar os dois, ele bate com a direita, com a esquerda, qualquer um. Então me deu essa sensação, putz, o Mbappé dessa vez vai vingar, né? Porque a gente lembra do jogo de La Liga, que o Mbappé ficou impedido 812 vezes no jogo, claro, um exagero, mas ele ficou muito impedido, e isso é um erro dele, né? É um erro de posicionamento de um atacante. Ele não é um centroavante, mas ele precisa saber atacar a linha, né? E ele caiu na armadilha do Barcelona. E aí sai esse gol. Só que, coletivamente, se o Barcelona talvez não tenha os craques para decidir, talvez o Lewandowski seja isso, mas ele mostrou alguns jogadores que não só são muito bons, como estão em momentos incríveis, e o Rafinha, assim, honestamente, o Yamal é um fenômeno, é um craque, potencial craque, mas o que o Rafinha tá jogando de bola, eu acho que não é exagero dizer que o Rafinha hoje tá entre os 3 jogadores em melhor fase na Europa. Eu acho que eu colocaria o Salah, que pra mim é o melhor da temporada com bastante sobra, mas eu não acho um absurdo colocar o Rafinha ali no top 3 não, viu? Porque o que o Rafinha tem feito com o Barcelona, numa temporada que muita gente descartou o Rafinha antes de começar os jogos, né? Que ele... o Nico Williams estava sendo cotado para ir para o Barcelona pagando sem saber como, né? Agora a gente sabe que o Nico Williams fez uma boa opção de não querer ir, enfim, porque o Barcelona também não sabia como ia pagar. Mas o Rafinha está decidindo, está sendo muito importante. O Lewandowski continua um jogador do mais alto gabarito, né? Vai ser lembrado quando ele acabar a carreira como um dos grandes, porque ele é um jogador muito bom de finalização, mas a assistência que ele dá pro Yamal no primeiro gol, né, no gol de empate, é um negócio de outro mundo, né? Assim, o cara é muito bom de fazer isso. E é muito impressionante como o jogo coletivo do Barcelona encaixou de novo de uma maneira brutal, assim. Eu sinceramente nem sei se era jogo para 5-2, mas é que a eficiência do Barcelona é tão grande e é coletivamente tão superior ao Real Madrid, né? Que acaba... Não acho injusto, não acho um absurdo, porque o que o Barcelona consegue trabalhar a bola e ser perigoso de várias formas diferentes, né? E ressaltar para fechar, Hansi Flick, né? Quando a gente fala de times bons, com trabalhos coletivamente bons, que sabem defender em bloco, sabem trabalhar a transição toda da jogada, tanto defendendo quanto atacando, e sabem criar chances de gol de maneiras diferentes. A gente viu o Rafinha meter gol de cabeça. E uma pedrada de cabeça. E não foi a única. Ele teve uma chance no começo, uma dessas que você falou no começo, ele teve uma chance de cabeça no começo ali. E também foi uma cabeçada perigosa. Então, assim, o Barcelona é muito perigoso de vários jeitos. Pode não ter o Mbappé no seu primor, né? Pode não ter o Vinícius Júnior, que é o atual melhor do mundo. Pode não ter o Bellingham, que tá sempre ali brigando entre os melhores. Mas tem um time com vários jogadores muito bons e que coletivamente funciona muito bem. É mérito do Hansi Flick, a gente tem que ressaltar isso. Eu fiquei até comparando, né, pensando no que foi os 4-0 do Barcelona do primeiro turno do Campeonato Espanhol, e eu acho, assim, eu prefiro essa atuação do Barcelona do que a atuação dos 4-0. Eu achei que foi uma atuação mais completa ofensivamente, e acho que defensivamente o Barcelona foi até mais exigido, assim, o Real Madrid finalizou bastante, né, e o Barcelona conseguiu, de certa maneira, controlar esse dano que poderia ter sido causado, porque, assim, considerando o desempenho dos 4 da frente do Real Madrid, eu não achei que eles jogaram necessariamente mal, assim, foi uma partida na média,
da maioria. Obviamente você espera mais de um cara como o Vinícius Júnior e tal, mas não achei que foi um jogo mal dele exatamente. O Mbappé, obviamente, foi o melhor dos 4 e foi quem mais ofereceu perigo o jogo todo, mas achei que o Barcelona teve essa capacidade maior em comparação aos 4-0 nesse jogo. E aí até discordo do Lobo. Assim, acho que era um jogo para os 5 gols estão de bom tamanho e talvez desse para encaixar mais. Assim. E uma coisa que eu gostei bastante do Barcelona foi até o funcionamento do time, né? Porque se a gente for olhar um pouco os dois lados do campo, o lado direito, por exemplo, ele teve uma associação maior entre os jogadores. O Koundé também foi muito bem, né? O cruzamento dele para o Rafinha é algo espetacular, mas o Gavi, sobretudo, né? Na movimentação que ele teve, na forma como ele pisou na área, como ele ajudou a abrir espaço, como ele ajudou também a garantir essas infiltrações do Yamal. Enquanto isso, o lado esquerdo funcionava de um jeito diferente, né? Com o Rafinha flutuando mais pelo meio, centralizando, aparecendo para fazer de tudo, e o Balde voando, né? Apareceu muito bem também para penetrar, para, enfim, finalizar. Foi um jogador muito importante. Então, essa maneira do Barcelona funcionar dos dois lados sendo diferentes no que ofereciam nessa proposta de jogo, eu achei algo muito importante para construir essa vitória. E o Lewandowski, assim, eu vinha achando o Lewandowski longe de ser, longe não, mas abaixo do que ele pode oferecer nas últimas partidas. E esse jogo, ainda que ele não tenha sido exatamente protagonista, porque aí o protagonismo fica com Rafinha, os melhores coadjuvantes aí, Yamal e Gavi, mas o Lewandowski ele participa muito bem, né? O Lobo lembrou da assistência no primeiro gol, mas a cobrança do pênalti no segundo foi de uma frieza tremenda, né? Pensando que você vai enfrentar o Courtois, que já vinha fazendo milagres, e acho que a jogada do quinto gol também é importante ressaltar, porque se o Rafinha tem aquela liberdade para avançar, para se infiltrar, foi porque o Lewandowski puxou a marcação e abriu um rombo, né? Se prestar atenção no lance do gol, o Rudiger sai na perseguição ao Lewandowski e isso acaba abrindo um rombo. E aí, para o Real Madrid também, para a gente ponderar, o Real Madrid, por outro lado, ele não conseguiu encaixar a marcação em nenhum momento, né? Teve muitas dificuldades para conseguir quebrar esses mecanismos do Barcelona, né? O que o Barcelona conseguiu fazer tão bem durante a partida praticamente inteira. Durante o primeiro tempo, o Real Madrid não se achou, né? A partir do momento que a reação do Barcelona se concretizou, o Real Madrid sente um baque, e aí quando o Real Madrid tenta ali voltar no segundo tempo e até cria uma jogada excelente, né? Para tentar diminuir ali, para tentar fazer o 4-2, toma o 5-1, porque tem um contra-ataque excepcional do Barcelona, né? Que garante o quinto gol. E aí, assim, o Real Madrid não conseguiu nem aproveitar o momento quando teve um a mais, né? Porque o lance da expulsão do Chesney, eu achei que foi uma escolha pouco inteligente do Chesney pela expulsão naquele momento, porque tomar um gol e continuar com 11 seria melhor do que ficar com 10 e talvez permitir uma reação do Real Madrid com um jogador a mais. E não que o Real Madrid tenha aproveitado, né? Ainda marcando gol logo na sequência, ainda conseguindo fazer um gol e se aproveitando também, além dos méritos, né, da cobrança do Rodrigo, teve o Iñaki Peña não foi bem no lance, né, ele me pareceu frio, mas não foi um Real Madrid que conseguiu ter proposta, que conseguiu impor um volume de jogo com um jogador a mais. Então isso pesa também contra o Real Madrid, um Barcelona que vinha precisando, né, de uma recuperação na temporada em relação ao que foi o começo excelente e a queda posterior, e mostra que contra os clássicos, contra o Real Madrid no clássico, tem um encaixe melhor, né? Tem essa capacidade do time do Hansi Flick encarar esses jogos melhor, e outro baita resultado contra o maior rival. Eu acho que a maturidade da atuação do Barcelona é mesmo o que mais tem que ser destacado, principalmente depois que perde o Szczesny, né? Porque ali teve uns 15 segundos em que pareceu até que poderia o Real Madrid voltar para o jogo, porque ainda tem o acaso, né, de conseguir na cobrança de falta do Rodrigo descontar, e aí não chega a abafar ou ameaçar, mas tem um clima de que o Real Madrid
vai para cima, e agora o Barcelona está em apuros. Mas durante mais de 30 minutos o Barcelona conseguiu, mesmo com um jogador a menos, controlar muito bem o Real Madrid. E acho que isso também é relevante de pensar que foi 5-2, né? Mas teve esse momento importante do jogo em que vira bastante, né? Quando o César é expulso e o Rodrigo desconta. Sem essa expulsão, poderia perfeitamente ser uma goleada histórica do Barcelona, né? Ainda tinha muito tempo de jogo e o Real Madrid parecia bastante abatido. Acho que, olha, a gente falou bastante sobre a importância das Supercopas, né? Na sexta-feira. Acho que elas são muito importantes quando elas entram num contexto, né? No contexto de 2 sapatadas do Barcelona no Real Madrid em uma mesma temporada. A câmera mostrou o Florentino Pérez no final do jogo. Ele não parecia muito feliz. E esse é o tipo de coisa que pesa bastante no Real Madrid, né? Não só perder clássicos para o Barcelona, mas a maneira como perde, né? Foram 2 jogos, 2 goleadas até agora. Então é um sinalzinho de alerta para todo esse time do Real Madrid, que meio que ainda está se encontrando, né? Acho que na maioria das vezes, assim, no Campeonato Espanhol principalmente, vai conseguir ganhar os jogos. Tem o Bellingham para assumir a responsabilidade, como ele fez nas últimas partidas. Quando não tiver ele, tem o Vinícius, tem o Mbappé. Isso não é tanto um problema para o grosso das partidas, mas coletivamente é um time que ainda está se encontrando, né? E acho que o Barcelona, apesar da queda no final do ano, é um time, como disse o Lobo, que coletivamente supera o Real Madrid nesse momento, meio que imediatamente com o Hansi Flick, né, dando um pouquinho mais de transição, um pouquinho mais de intensidade a um time que, com o Xavi, muitas vezes era aquele time que ficava tocando a bola, se defendia, às vezes nem ficava tocando a bola, né, só se defendia mesmo, né, era um time que tinha uma defesa muito forte, em vários momentos até entrou numa posição de dominado dentro do campo. Essa temporada do Rafinha é, assim, não só espetacular, mas um grande acontecimento, né? Me pega de surpresa. Eu não acho que o Barcelona estava errado em buscar alternativas para a posição do Rafinha na temporada passada. Ele não estava bem, ok, bom, não parecia o melhor jogador que o Barcelona poderia ter naquela posição, dentro das condições financeiras, né? A gente já falou sobre isso também na questão do Dani Olmo, mas assim, acho que não era injusto com o Rafinha. E acho que é interessante ver, a partir do Rafinha, a diferença que não só a qualidade de um trabalho, a qualidade de um coletivo faz, né? Mas também da natureza desse trabalho, né? O trabalho de Xavi acabou ruim, mas eu não acho que foi, no geral, um trabalho horrível. Acho que o Rafinha também teve momentos na seleção brasileira melhores do que esse, na parte de vista coletiva, mas ele nunca foi esse jogador. Enquanto com o Hansi Flick, não só com um trabalho bom coletivo, mas um trabalho que procura tirar o melhor do Rafinha. Então acho que a gente tem que ter muito isso em mente, quando a gente, principalmente na seleção brasileira, né, quando está criticando, esse jogador, aquele jogador, tirando alguns jogadores realmente especiais, é muito uma questão de contexto. Às vezes o contexto potencializa, às vezes o contexto não faz isso, às vezes o contexto até atrapalha. E acho que o Rafinha tem provado nessa temporada ser um exemplo disso. Quero mandar um abraço para o Rômulo Cardoso, que se tornou membro do canal do Meio Campo. Obrigado. Se você puder fazer isso, faça também. O seu apoio é fundamental para que o Meio Campo continue vicejando, firme e forte. A gente está relativamente em início de canal, né? Estamos entrando no nosso 2º ano aí. E para conseguir mais coisas, entregar mais coisas, cada membro dá uma ajuda, tanto para o nosso canal do Meio Campo, quanto para a newsletter do Meio Campo, que toda semana, toda sexta-feira, pinga com reportagens, com matérias feitas pelo time do Meio Campo, assinada pelo time do Meio Campo. Luiz Guilherme pergunta para mim quem eu escolheria, Miller ou Griezmann. Luiz Guilherme, deixa eu te falar, eu escolheria o Miller. Se você se surpreenderia se você me perguntasse Miller ou alguém, porque poucas pessoas ganhariam do Miller. Estou falando objetivamente, se você me disser Miller ou Ronaldo Fenômeno, eu vou pensar, tá bom? Eu acho o Miller um gênio do futebol, titular em 2 Copas do Mundo. Se fosse titular em 94, o Brasil também ganharia a Copa do Mundo, igual ganhou com o Bebeto. Um jogador
genial. Amo o Griezmann pelo futebol que joga, que inclusive é um futebol que me lembra o futebol do Bebeto, mas Miller, disparado. Matheus Borges, um abraço. Expedito Neto pergunta se o Arsenal chegou no limite. Vamos para a Inglaterra. Bruno Bonsante, abre o Google aí, por favor. Fala para mim quantos graus faz nesse momento em Liverpool, por favor. 8 graus, com 0% de graus. chuva, 90% de umidade e ventos de 16 km por hora. 8 graus. E você não tem vergonha? Você não tem vergonha de gostar de um lugar que faz 4 graus? Pela terceira vez, 8 graus, tá? Não são 4. Tá bom. Tá bom? Perfeito, mas perfeito. foi um dos lugares mais frios que eu já fui, isso sem dúvida nenhuma. Principalmente porque o meu hotel era perto das docas, né? Então tem vento. Né? O vento ali na região das docas. A região das docas é complicada. A região das docas. Como é que é doca em Scouse English? Inglês liverpooliano. Putz, não sei fazer. Não vai... Eu mal consigo entender o sotaque, imagina replicar, né? Perfeito. O Pedro Raul pergunta para Miller ou Batistuta. Esse é um caso. Eu acho o Miller melhor jogador que o Batistuta. Mas voltando à Inglaterra, companheiro, eu fiz essa pergunta porque Arsenal e Manchester United jogaram ontem na capital inglesa, estava todo mundo de casaco, e é tudo casaco preto, né? O pessoal não usa casaco colorido, né? Quando faz muito frio. Dava até agonia de assistir aquela fumacinha saindo da boca das pessoas, mas o jogo foi quente, com uma arbitragem mais ou menos, para não dizer uma arbitragem que quase estragou o jogo. O Manchester United conseguiu uma dessas vitórias que faz torcedor adolescente não esquecer nunca mais, não só da vitória, mas do time que jogou a vitória, a escalação de 1 a 11, cria ídolos, um goleiro turco que até então não era ídolo, já é ídolo do moleque hoje. Tá tudo mal para o Manchester United no campeonato inglês, mas temos uma temporada, né? Agora o time tem um porquê ganhar a confiança do torcedor. Vitória nos pênaltis, depois de segurar com 1 a menos por um tempão, na casa do Arsenal, o Manchester United está vivo. Tá vivo e mantém uma fiapo de esperança na temporada, se bem que nas últimas, mesmo quando conseguiu ir bem na Copa da Inglaterra, né, chegar na final, fazer clássico contra o Manchester City, não necessariamente salvou a temporada, né, mas no começo de um trabalho, começo do Rubem Amorim, conseguir uma classificação como essa, tão dramática, é ótimo para o moral, é ótimo porque é um momento de tentar, né, acreditar, né, de passar confiança para os jogadores. E esse tipo de classificação ajuda muito nisso, né? Mas acho que é impossível não mencionar as falhas do Arsenal, né? Porque é um time que vem fazendo isso já há muito tempo, né? E isso ficou meio que acentuado nessas últimas semanas. Não é primeiro jogo que o Arsenal não só que claramente cria melhores oportunidades do que o seu adversário, né? E a gente até tem estatísticas para corroborar isso, né? Se você olhar a famosa batalha do XG, o Arsenal tem ganhado nos últimos jogos todos, mas perde os jogos. Porque não coloca a bola para dentro. Os adversários estão aproveitando menos oportunidades, mas estão marcando. Isso, isoladamente, né, num vácuo, é um time que está indo bem, tem 2 ou 3 semanas em que isso acontece e depois volta, não é para se preocupar. Faz parte, às vezes você só tem um pouco de azar. O problema do Arsenal é que é um problema crônico, né? É um time que, desde que ascendeu com o Arteta, várias vezes sente falta de fazedores de gols um pouquinho mais eficientes, né? Não só um pouquinho mais eficientes, mas realmente eficientes. Tem uma sensação de que o Arsenal precisa jogar muito melhor do que o seu adversário para ganhar os jogos, porque ele não tem aquele cara que pega uma meia chance e marca, né? 2 meias chances e marca, abre 2 a 0 e de repente o Arsenal está mais tranquilo no jogo. Como o Newcastle, por exemplo, fez recentemente contra o Arsenal. E acho que isso está colocando um teto, né, nesse trabalho do Arteta, que é ótimo, que é muito bom, não estou de maneira alguma argumentando que ele deveria ser demitido, nada disso. Acho que ele tem que continuar e ter mais peças para ganhar isso, para continuar desenvolvendo seu time, né? Tá sem o Odegaard, tá sem o Saka, tudo isso é verdade. Mas é um time que toda essa ascensão do Arteta, principalmente desde a chegada do Gabriel Jesus, né, e do Zinchenko,
ali é um mercado que realmente eleva o Arsenal de patamar, sente falta desse fazedor de gols. O Gabriel Jesus estava fazendo os gols, aí se machucou. O Havertz é um jogador diferente, né? Acho que nem é até injusto culpar muito o Havertz por não ser um cara de 30, 35 gols, porque ele não é, né? Simplesmente ele não é. Ele é um meio atacante que pode ali jogar como falso 9 ou um atacante que se movimenta mais, que ajuda a armar, mas ele não é esse jogador, né? Então acho que a próxima prioridade do mercado para o Arsenal tem que ser justamente esse camisa 9. O que pega bastante mesmo, né? É que é uma semana em que as chances de título, de conquistar algum título nessa temporada do Arsenal diminuíram bastante. Porque sai da Copa da Inglaterra, leva 2-0 na Copa da Liga no jogo de ida. Então as duas Copas, uma já era e a outra está em perigo. O Liverpool continua com uma vantagem confortável, ainda tem a Champions League. Claro que o Arsenal pode ser um dos candidatos, não acho que é o mais forte, mas é aquela semana em que o torcedor meio que para e vira, putz, acho que a gente não vai ser campeão. E tem o Raya, né? Assim, tipo, eu não consegui, realmente difícil de entender, né? O pulo e a maneira como ele pula e a antecipação que ele dá. Não sei se o Stein tem uma opinião aí mais especialista de goleiro, mas eu simplesmente não. Não só, né? Não parece eficiente, mas ainda pega mal, né? Eu não sei se eu consigo criticar tanto assim. Eu acho que o Raya, às vezes, ele leva muitos ataques em relação à maneira como ele joga, porque não é necessariamente ortodoxa, mas eu acho que ele tem uns pontos altos muito bons. Por exemplo, a saída dele pelo alto é algo que para mim também fez a diferença, né? Quando contrataram ele para ser titular do Arsenal, muito se discutiu o jogo com os pés e de fato se destaca, mas acho que ele tem outras questões de dinâmica de jogo que são importantes e não sei se anularia assim nesse tipo de discussão. E esse jogo assim tem muitos méritos do goleiro do outro lado, né? Que também precisa ressaltar, porque o Baindy, ele é um goleiro muito bom, né? Assim, desde os tempos de Fenerbahçe, ele já demonstrava muita qualidade. Chegou para o Manchester United para ser reserva, de fato, mas era um goleiro que tinha total potencial para corresponder nas chances que tivesse. Recentemente, ele foi bastante criticado, né, em relação ao jogo contra o Tottenham, exatamente pela saída pelo alto, porque ele tomou o gol olímpico, né? Então foi uma questão que se falou sobre ele, embora ele tenha sido ofuscado por outro goleiro indo mal no mesmo jogo, né? Mas ele é um cara que pelo alto ele não vai tão bem e até acho que ele poderia ter feito um pouquinho melhor no lance do gol do Arsenal em si, mas a atuação que ele tem é monumental, né? Assim, e o tempo de reação que ele demonstra nesse jogo para operar alguns milagres é algo que se mostra diferente também. E aí a defesa dos dois pênaltis, né? Porque foram dois pênaltis muito difíceis de serem defendidos. Não são pênaltis triviais, assim, se a gente for considerar, né? Foram chutes, podem não ter sido os mais fortes, mas foram muito bem colocados no canto e relativamente rasteiros, né? Não foi um chute a meia altura. E ele mostra tempo de reação, envergadura e um movimento perfeito para nem se antecipar, né? Então, tem muitos méritos dele nessa classificação e do Manchester United em si, né? Se a gente pensar, enfim, na maneira como o time foi competitivo e conseguiu segurar a pressão tendo um a menos, né? Porque, enfim, a expulsão do Dalot também é decisiva para empurrar o Arsenal no momento do jogo e para o Arsenal pressionar e para o Baindir aparecer mais. Então, é daqueles resultados para o Manchester United sair empolgado e sair revigorado para um início de trabalho, né? Para aquilo que precisa se acertar, que precisa colocar o time nos eixos, mas você conseguir essa classificação contra o Arsenal, num jogo que de longe foi o mais importante dessa rodada da Copa da Inglaterra, também é algo para dar confiança mesmo, né? Para dar confiança nessa sequência que o time vai ter com um treinador novo, enfim, com uma necessária renovação não só de um jeito de jogar, mas de ares, né? E a gente via isso anteriormente no período com o Ten Hag.
Pelobo, eu quero falar com você, saindo um pouquinho da Copa Inglesa e das Copas em geral, mas lembrando que é dia 13 de janeiro, portanto, janela aberta. O seu aniversário é agora, é nessa janela ou é na outra, Lobo? Eu sempre me confundo. É nessa. Dia 31 de janeiro. Né? Vai ser logo Perfeito. depois que a gente completar um ano. O podcast Meio Campo completa um ano no dia 22 de janeiro. Então estamos chegando pertinho aí. Vai ficar, o aniversário do podcast vai ser perto do meu, olha só. O Lobo sempre faz aniversário no dia do fechamento da janela europeia e agora vai fazer aniversário sempre quando completar um ano, porque tem essa coincidência, né? Os aniversários costumam acontecer sempre perto, ano após ano, né? Esse é um humor bom, é um humor típico de Bruno Monsante em seu canal Bons FM. Estou para assistir o que você fez com Vitória, viu, Bruno Monsante? Mas estou acompanhando, eu dou boas risadas. Eu dei uma boa risada, que foi que eu ri anteontem, a lista de melhores técnicos da história no Futebol Manager, o primeiro lugar é um cara que ninguém sabe quem é, né? Um Harrington, não sei o quê. Que raio é esse? Muito bom. Bonsa FM. Bonsa vai receber proposta de algum time amador daqui a pouco, hein? Pra ser técnico aí. Siga o Bonsa FM no YouTube e também o Próxima Fase, o canal do Felipe Lobo. Dizia eu, Felipe Lobo, que a janela, na última edição do Meio Campo, eu reclamei que a janela estava sem nada muito bombástico, sem grandes notícias. A gente tem duas notícias agora, que é a intenção, né? São dois jogadores que falaram para os seus clubes, quero vazar. O Kvaratskhelia fez isso no Napoli e o Conte não deixou por menos, né? O Conte foi para a imprensa e fez questão de borrar tudo. Falou, o cara quer ir embora, não acreditou em mim, falou uma coisa, está fazendo outra. Mas eu quero te perguntar sobre o outro que fez isso e foi na Inglaterra. Kyle Walker pediu para sair do Manchester City. Não é sempre que a gente vê um jogador querer sair de um time desse porte, com essa estrutura, com esse treinador, com esse projeto e tudo mais. Você consegue entendê-lo? Então, é um caso que eu estava bem curioso para entender as razões, porque nas últimas semanas, na verdade, nos últimos meses, com a crise do Manchester City, em alguns jogos ele foi bastante criticado, ele até perdeu lugar no time. Eu imaginei num primeiro momento que fosse talvez por isso, ele tá vendo que o bonde tá passando e talvez ele queira jogar em outro lugar, enfim. Mas na verdade tem mais do que isso. Primeiro, porque a gente tem que lembrar que em 2023 o Kyle Walker quis sair, ele tinha uma proposta do Bayern de Munique, do Thomas Tuchel na época, ele quis ir para o Bayern e o Guardiola convenceu ele a ficar. Não só ele ficou, como se tornou capitão do time, né, com a saída do Gundogan, e enfim, continuou tendo um papel muito relevante. Muita gente na Inglaterra, né, os ingleses costumam superestimar seus próprios jogadores, mas no caso do Walker, eu até entendo que ele, durante algum tempo na carreira, ele foi subestimado um pouco, porque ele não é um jogador de traços de chamar muita atenção. E ele foi se tornando relevante com a consistência que ele passou a ter, principalmente no Manchester City. No Tottenham ele já era um jogador muito bom, mas no Manchester City, claro, com o nível de jogo e com a capacidade que o City tem de contratar jogadores, enfim. Ele se tornou jogador. Ele é um dos jogadores mais rápidos do mundo. Agora, nesse momento, não mais, mas ele ainda está entre os mais rápidos da Premier League. Ele não é mais o mais rápido, mas ele está entre os mais rápidos. E o que diz muito, ele tem 33 para 34 anos já. Mas as razões para ele são muito pessoais. Porque muito mais do que perder a posição no time nos últimos jogos que tem acontecido, ele tem uma vida particular muito tumultuada. Isso a parte eu não sabia, eu nunca fui atrás da vida particular dele. E a gente, é muito doido que a gente no Brasil, e em outros lugares, mas enfim, no Brasil a gente, por mais que tenha imprensa de fofoca, nada se compara à Inglaterra, né? Nada. A Inglaterra é a maior imprensa de fofoca do mundo. E ele é casado com a senhora dele e tem 4 filhos. Mas ele tem 2 filhos, inclusive um de um ano, com uma modelo. Então ele, digamos, não é o jogador mais fiel do mundo.
Então ele tem... E foi uma briga judicial, a modelo... A imprensa inglesa é muito caótica, né? Então levaram ela para a Eurocopa, fizeram matéria com ela entrou com um pedido de pensão na justiça. E uma das razões que faz o Walker querer sair da Inglaterra é porque a vida particular dele é um pouco conturbada e ele tá um pouco cansado de lidar com a imprensa inglesa. Ele quer levar... se fala que ele pode ir para o Milan teria interesse na contratação dele, e ele levaria a esposa, que até diz que, enfim, os tabloides dizem que ele está se separando, enfim, mas não sei lá, isso aí também não me interessa muito. O ponto é que ele quer levar a mãe dos filhos dele e os 4 filhos para a Itália, onde provavelmente ele vai ser o próximo destino dele, para ter uma vida mais focada no futebol nos últimos anos da carreira dele. Ele tem a coisa da experiência em outro lugar, em outro país e tal, porque ele não imaginava que poderia jogar fora do país no começo da carreira, ele nunca achou que chegaria no nível que ele chegou, ele achou que tinha chegado no auge da carreira no Tottenham, e achou que no final da carreira dele talvez ele já estivesse no Sheffield United de volta, enfim, que é o time onde ele se formou, mas enfim, ele quer sair um pouco dos holofotes, e ele, assim, tem uma matéria do Athletic que diz que até a capitania do Manchester United foi algo que deixou ele um pouco assim, incomodado, porque ele ficou muito no holofote e ele não queria estar nos holofotes. Então tem um pouco desse traço dele, e se em 2023 o Guardiola quis convencer ele a ficar, porque ele era um jogador importante, e é uma posição carente no mundo inteiro, né? A gente não tem grandes laterais direitos em qualquer seleção. Pode pensar em qualquer seleção do mundo, mesmo a francesa. Quem joga de lateral direito na França são zagueiros, né? Não são laterais direitos naturais, digamos. Então, a Inglaterra talvez seja a Inglaterra a seleção... tem tipo uns 4. Pois é, a Inglaterra deixa pelo menos um lateral de alto nível fora de cada convocação, porque não dá pra convocar 4 laterais, né? Não, e coloca alguns na esquerda ainda, pra conseguir colocar. Porque tem o Trippier, que joga na esquerda, tem o Walker, tem o Arnold, tem o Reece James. O Arnold jogou no meio campo, inclusive, porque, enfim, ele tem qualidade pra isso. Mas, enfim, ele acha que tem essa questão esportiva, que ele, enfim, tá perdendo espaço, ele talvez precise jogar num outro lugar, mas tem principalmente esse aspecto fora de campo, assim, e eu acho que isso mostra muito o que é a Inglaterra, porque, por exemplo, era uma coisa que eu nunca nem soube com quem ele era casado, porque não é uma coisa que particularmente nos pega muito, assim, aqui, mesmo aqui nos coisas de fofoca do futebol brasileiro, a gente tem um ou outro caso que acaba saindo, mas não é uma coisa de acompanhamento, né, diário. E lá é uma coisa brutal, essa coisa de paparazzi, vida pessoal. A gente tem uns The Sun da vida que não só são fofoqueiras, como, né, inventa coisa, enfim, é uma coisa bizarra mesmo. Então, eu acho que isso diz muito sobre um lado da Inglaterra que a gente normalmente não olha da Premier League, né? Que é esse lado um pouco cruel desse lado, porque assim, eu não tô aqui pra julgar quem o que ele tem que fazer da vida dele, se ele é um bom marido ou não, isso não interessa, não é da minha alçada, né? Mas eu acho curioso um cara desse nível que ele tá pensando, eu preciso ir pra Copa, e talvez ele pudesse, por exemplo, ir pra um outro time inglês, mas ele não quer, porque a Inglaterra se tornou um lugar ruim pra ele, então ele pensa, talvez, o Milan, que é um grande time. Acho que em Milão não é muito quente. Milão também faz frio, viu? Inclusive, tá bem perto dos Alpes ali, no inverno é frio pra cacete. Os caras tomam café com cachaça ali, com a garapa lá, italiana, que eu esqueci. Então, mas eu achei curioso isso, porque tem esse aspecto que é um jogador que talvez não estivesse preparado para ser um super craque, né? Ele não era um jogador visto como Wonder Kid, né? No Football Manager do Bonsa, ele não apareceria se a gente estivesse jogando lá no começo dos anos 2000. Ele não era um dos jogadores mais cotados para se tornar craque, né? A gente que joga desde, sei lá, do Football Manager, do Championship Manager, ele nunca foi um dos Wonder Kids, né? Então, eu acho que ele nunca esteve preparado para o sucesso que ele fez, né? E agora ele tá lidando com esse lado da fama
que é difícil, né? E na Inglaterra, mais ainda, se você tem uma vida muito pública e que comete coisas e faz aí, a sua vida fica muito exposta. A gente lembra do Giroud, né? Uma vez eles pegaram, assim, e as pessoas não têm nada com isso, mas ele saiu de um hotel, desses hotéis que eles usam de motel lá, com uma moça, e ele era casado e virou um inferno na vida do cara. A Inglaterra, eu acho que é o pior lugar do mundo para esse tipo de coisa, assim, para fofocas, né? A gente lembra a esposa do Vardy com a esposa do Rooney, virou um caso que ficou meses a imprensa se deliciando com a briga das duas. Então, eu acho que é importante a gente mostrar que assim, a Inglaterra pode ter muita coisa boa no futebol, né? Pensando na Premier League, mas esse é um aspecto que aqui, em outros lugares também, né? Não só aqui, mas enfim, aqui é bem melhor. A nossa imprensa de fofoca trabalha para fazer muita bobagem também, mas não tem um campo tão fértil como na Inglaterra, né? Que as pessoas adoram isso. E só para não ficar em cima do muro, eu resolvi rever os pênaltis que o Raya tentou defender, porque o Bonsa me provocou. Assim, eu não boto a culpa, tem um que ele telegrafa muito, que é o do Yoro, que acho que nesse dá para colocar a culpa, mas eu olho mais como um estilo de salto dele, que às vezes é difícil você encaixar o seu estilo de salto e não é nada favorável. Assim, ele foi mal de escolha de canto, ou provavelmente que ele estudou, e tem a questão da técnica do salto. Pênalti eu gosto de não botar a culpa muito no goleiro, mas o terceiro dá. Eu queria completar, né? Assim, pênalti é difícil também, né? Porque o cara, assim, você não tem como... você nunca pode culpar o cara por não defender um pênalti, né? A gente também teve essa discussão muito com o De Gea também, né? Também tinha, lembra? Que ele não acertava o canto nunca. Assim, criticar o Oblak por defesa de pênalti foi muito a final da Champions, né? E aí, olha a qualidade do Oblak, né? Exato. É que o Raya tem esses vídeos, né? Que tipo, realmente parece muito, muito estranho o jeito como ele pula. Aproveitar o parênteses, o Leandro Stein, me diz uma coisa, que as redes sociais me provocaram um dia desses, o maior ídolo de cada clube, né? O maior ídolo do Inter, porra, acho que é o Falcão, mas se alguém falar que de repente é o Figueroa, o Fernandão, sei lá. Palmeiras, acho que não tem discussão, Ademir da Guia. Olha lá, tá. Time por time, todos pareciam meio coerentes ali. Você tem geralmente um que é indiscutível, um outro que tá ali perto, dá pra discutir. Mas o Bragantino, cara, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Foi campeão com Marcelo Jubaiano Júnior, Carlos Augusto Birubiru, Mauro Silva, Ivair e Mazinho, Tiba, Mário e João Santos. O Mauro Silva não é tão identificado assim. Seria o Marcelo Veiga, mas ele não jogou técnico. Quem é o maior ídolo da história do Bragantino? Essa não precisa me responder agora. Você pode pensar. Tá bom? Enquanto isso. É maldade dizer que é o presidente da Red Bull, tá? É maldade, não diga. Nessa eu preciso pensar mesmo, porque assim, por tamanho, o Mauro Silva talvez é a escolha de bate-pronto sem pensar, mas de fato não tem essa questão da construção por tempo, enfim. Vou dar uma pensada aqui. Bruno Santos, você prefere almoçar no Bob's com o dono da Red Bull ou com o Nabi Abichedi? Acho que é aí com o dono da Red Bull, sendo bem sincero. Pra falar disso, acho que sim, né? Tá bom. Fala do campeonato italiano comigo, vai. A Juventus empatou no clássico de Turim com o Torino, o Milan empatou num jogo que não era clássico com o Cagliari, a Inter de Milão venceu o Venezia fora de casa 1-0 e o Napoli venceu o Verona por 2-0, mas ninguém quer falar de jogo. As pessoas querem falar do Kvaratskhelia, que resolveu sair, e isso é uma bomba num projeto que começou bem, do Conte com o Napoli. Primeiro, é inacreditável que a Juventus tenha empatado de novo, né? Assim, não é possível. Só pelas leis da probabilidade, é o 12º empate em 19 rodadas, né? Conseguiu terminar a primeira metade do campeonato italiano invicta, com 7 vitórias e 12 empates. Empatou com o Torino, é um clássico local, né? Assim, não é um jogo que, no vácuo também, um empate não seria nenhum absurdo, né? Mas nessa sequência do Thiago Motta como treinador da Juventus é o que acaba chamando muito atenção. E acho que é uma rodada bastante até representativa do que parece estar sendo essa temporada da Série A,
que é agora que chega mais ou menos a metade do campeonato, né? Que começa a ver em que patamares estão os clubes, né? E acho que tirando o Napoli e Inter, falta realmente uma certa regularidade, né? De Milan, de Juventus. Agora a Fiorentina está ganhando e subindo ao 6º lugar. A própria Atalanta, né, que vinha talvez com o melhor futebol da Itália, também empatou nessa rodada. E meio que nem sempre brilhando, né? Meio que nem sempre com futebol super expansivo. A Inter, que tem um trabalho de longo prazo já com Simone Inzaghi e tem talvez o melhor elenco da Itália, e que é o time mais bem equipado para brigar pelo Scudetto. E o Napoli, que tem o Antônio Conte, que tem um especialista em tornar os seus times competitivos, pelo menos em um primeiro momento. São os dois times que estão mostrando mais essa regularidade, que eu acho que não é por acaso, e começam, né, a talvez se afastar um pouquinho ali na briga pelo título. Tá começando a dar alguns sinais de que vai acabar ficando entre os dois. Acho que a Atalanta ainda tem capacidade de encostar ali. Acho que conseguir manter o barco, né, no trem nos trilhos no meio desse caso, que Kvaratskhelia é importante. Também acho que o Napoli tem muita prática em lidar com esse tipo de coisa recentemente, né? Assim, se você pegar a história recente do Napoli, vira e mexe, você tem isso, né? Seja com o Osimhen, com o Higuaín, com outros jogadores que acabam forçando a saída do Napoli, né? Acho que é uma mistura ali de um time que tem capacidade de competir, mas não te dá as melhores condições no ponto de vista de recursos, né? E ao mesmo tempo um presidente que faz jogo duro, né? Então, muitos jogadores, curiosamente, têm batido de frente com a diretoria do Napoli para tentar forçar uma transferência mais do que na maioria dos clubes, né? Isso é interessante de observar. É uma pena para o Napoli ir para a Série A, né? Perdeu o Kvaratskhelia, que parece que está próximo de acontecer, ainda não fechou. Ele deve ir para o Paris Saint-Germain, mas ele se tornou um dos meus jogadores favoritos, né? Um desses jogadores meio imprevisíveis, sabe exatamente para que lado que ele vai, o que ele vai fazer. Acho que ele não chegou a atingir os níveis da primeira temporada dele no Napoli, quando ele liderou a conquista do Scudetto ao lado do Osimhen, mas ainda é um jogador jovem, ainda tem muita qualidade. Ruim para o Napoli, mas acho que perde um pouco ali do que poderia ser um fator de diferencial na briga pelo Scudetto com a Internazionale, mas ainda acho que será um candidato forte, será um dos concorrentes da Inter. Sabe, eu acho que isso tudo é uma estratégia, sendo bem sincero. Não tem essa informação, fui até procurar. De quem? Do Napoli. Eu acho que o Napoli já tinha se convencido de vender o Kvaratskhelia, só que vender o Kvaratskhelia é uma decisão muito impopular, mesmo que você venda bem. Então eu acho que o Di Laurentiis, que não é bobo, né? Ele deve ter falado, beleza, você quer sair, Kvaratskhelia, mas você vai ter que publicamente dizer que quer sair. E aí você joga, porque aí você ameniza o impacto de vender um jogador como o Kvaratskhelia. Você está dizendo, eu tô vendendo porque ele quer sair, assim, a culpa é dele. Eu acho que isso é o Di Laurentiis, ele é muito bom de mídia, né? E eu acho que ele pensou nisso, sinceramente. Eu não tenho essa informação, mas eu acho que isso torna... Porque a venda já está sendo especulada, já está sendo falada há bastante tempo. Mas isso torna a venda palatável pro torcedor. Que é assim, esse maldito quer sair, então ele vai embora, deixa ele embora. O Conte fez esse papel meio na coletiva, quando ele vai depois do jogo para dizer que ele não acreditou em mim, não acreditou no nosso projeto, um pouco ele tá jogando o cara na fogueira para dizer, olha, ele quer sair, não adianta manter aqui, se eu mantiver aqui, ele não vai jogar comigo, porque eu tô puto com ele. Enfim, tudo vira uma situação que a única alternativa é vender. Eu acho que do ponto de vista de mídia foi isso que aconteceu, porque eu acho que isso aconteceria de qualquer jeito, tá? Então acho que o Di Laurentiis e o Conte e tudo mais arranjaram um jeito de tornar isso possível. E só tornam possível porque o David Neres está jogando um bolão. Ele entrou, desde que o Kvaratskhelia machucou, ele tem jogado bem, entrou, e o time tem se virado sem ele também. Então acho que
o time arranjou um jeito de jogar sem o Kvaratskhelia e sem sofrer tanto. Tem o que a gente já tinha falado na sexta-feira, tem o fator Osimhen, que se desvalorizou, né? Era um jogador muito caro, que estava sendo cotado por valores muito altos e se desvalorizou com essa briga. Acho que eles sabiam que fazer o mesmo com o Kvaratskhelia que eles fizeram com o Osimhen é jogar dinheiro fora. O Paris Saint-Germain tá babando para levar o cara, né? Então acho que eles arranjaram uma situação que ninguém vai ficar bravo, entendeu? Vender o Kvaratskhelia sem falar nada, talvez fosse em janeiro, né? No meio de um campeonato que você tá brigando pelo título, talvez fosse muito negativo. Principalmente se o Napoli não ganhar no final. Mas nessa situação vai ficar parecendo que o clube fez o que tinha que ser feito mesmo. Então, conhecendo o De Laurentiis, eu apostaria que é tudo pensado para dar essa sensação de que essa é a única alternativa. O amigo e a amiga do podcast Meio Campo sabe que a gente chega toda segunda e toda sexta com um episódio novo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por nos divulgar quando achar que é conveniente. Fale com os amigos, com as amigas que de repente, porventura, na tua opinião, possam vir a gostar da gente, porque o podcast funciona muito dessa forma. Beijo para você, Bruno Bonsante. Um beijo. O David Moyes voltou pro Everton, né? É um negócio, uma história relevante, porque ele passou muito tempo lá. Ele fez um trabalho excelente na frente do Everton, na época que o Everton não era falido, mas não tinha dinheiro. Quer dizer, ele não tinha dinheiro, mas ele sabia que não tinha dinheiro e não gastava, né? Agora ele meio que gasta mesmo sem ter tanto assim, e cria dívidas. Mas ele passou muitos anos mantendo o Everton competitivo, chegou inclusive a se classificar para a Champions League num esquema de só posso comprar depois de vender, né? Sem orçamento de transferência, quase nenhuma temporada, tanto que ele se tornou, por causa do trabalho do Everton, o escolhido pelo Ferguson para sucedê-lo à frente do Manchester United. Um plano que não deu assim exatamente muito certo, né? Mas ele agora está de volta para o Everton e ele é um cara assim, acho que ele é um dos melhores. Ele é um dos maiores treinadores da história da Premier League, né? Não é um dos melhores, mas é um dos maiores. Meio que como assim, uma parte da paisagem, né? Porque ele tá lá há muito tempo. Todas as listas de mais vitórias, mais jogos, mais gols, sempre vai ter o David Moyes lá em cima. E ele fez um bom trabalho no West Ham em muitos momentos, tanto na primeira passagem como na segunda passagem. Acho que deu uma revitalizada na imagem dele. Acho que melhor do que o Shandike, para você ter esse cara mais experiente e mais seguro, monta times seguros no seu time. Eu acho que ele tem mais recursos do que o Shandike para pelo menos passar um pouquinho de esperança para o Everton, além de ter toda a identificação. Até Você diria, Bonsa, que o Everton tá sonhando em voltar à taça sétimo lugar, que era a taça Everton? Nossa, não tem a menor possibilidade do Everton conseguir isso hoje em dia, né? Porque agora ficou um tempão isso, né? As pessoas brincavam que era a taça Everton, né? Taça sétimo lugar. Cup, a Copa Everton. Agora o Everton tá sonhando com isso. Terá que esperar pelo menos o Big Six, o Newcastle, o Aston Villa, né? Pelo menos os dois desses. E não tem muita chance disso acontecer. O Brighton não tem muita chance disso acontecer. Beijo, Lobo. Um beijo. Só para reforçar o que você já falou, newsletter Trivela, olha só. Newsletter Meio Campo. A gente ficou muito tempo. Demorou um ano para eu cometer esse erro, mas uma hora ia cometer, né? Newsletter Meio Campo, tá lá no newsletter.meiocampo.net. Muita gente lá, mais de 3.200 pessoas já assinaram. A gente fica muito feliz. Agradeço a todo mundo que acreditou na gente. A gente está mantendo a newsletter toda sexta-feira. E também, se você puder, seja membro aqui no YouTube. Se você está ouvindo pelo podcast aí no Spotify, no iTunes, no seu tocador preferido, chega lá no YouTube, dá um like, se inscreve no canal, porque ajuda a gente. Como o Yamin falou, o algoritmo não nos favorece muito, porque a gente não quebra a coisa aqui ao vivo, não grita, a gente não briga um com o outro, não tem xingamento. Então essas coisas, normalmente o algoritmo gosta e a gente não faz muito, né? Ponderação e falar sem gritar não costuma ser muito bom para o algoritmo. Então se você puder, tá ouvindo aí no Spotify, abre o seu YouTube aí, dá lá, procura o Meio Campo, dá seu like, se puder virar um membro, vire, porque a gente tá tentando trazer mais coisas. Em breve
estamos preparando, aqui tá semanas que a gente está preparando, eu, Stein, Bonsa, o Yamin vai participar também, nosso Matias também vai participar. Em breve vocês verão textos dos dois também, a gente vai se preparar para ter isso também. Então, chega mais, vamos junto, porque esse é só o primeiro ano, né, Yamin? A gente tem muita coisa para fazer ainda, até sexta-feira. E um beijo para você também, Leandro Stein. Tchau, tchau. Um beijo, só para dar uma palhinha de Bundesliga, porque teve um jogo bem importante, né, que foi o Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Foi um jogo bom para o Bayer Leverkusen para reafirmar suas credenciais para tentar o bicampeonato, e ainda acredito que isso pode acontecer, porque é um time que vem recuperando o equilíbrio. Teve o Radetzky espetacular nesse jogo, o Schick resolvendo de novo, mas esse jogo teve algo bem especial que me emocionou, que foi a homenagem ao Ted de Beer, né, que foi um goleiro histórico do Borussia Dortmund que faleceu em 30 de dezembro. Ele foi ele era titular do título do Dortmund em 89, que é mais ou menos para o Dortmund, é o que o Paulistão de 77 representa para o Corinthians, porque é um título que encerra um jejum grande, inicia uma era vitoriosa para o clube, e mesmo assim ele continuou 15 anos no Dortmund, alternando reserva e titular, recusou proposta porque amava o clube, virou treinador de goleiros, e o Weidenfeller é a sua grande cria, e depois trabalhou como nas relações públicas com a torcida, né? Então, um personagem que não é necessariamente o maior ídolo em questão de feitos em campo, né? Em qualidade técnica, mas ele era um ídolo pela relação com o clube. E isso, num clube como o Dortmund, é muito especial, e a homenagem foi muito bonita, né? Quem não viu, até recomendo procurar a transmissão. O Gold fez a transmissão do jogo, e aí nessa transmissão dá para achar na íntegra no YouTube, e a partir do minuto 18 e meio, você consegue ver, e teve bandeirão no centro do campo, bandeirão na torcida, e até o locutor do estádio embargado. Recomendo bastante, porque é um personagem grande que merece essa exaltação. E falando em ídolo, só para dar a resposta do Bragantino, para não ficar sem resposta, eu acho que eu ainda cravaria o Mauro Silva, repensando, até foi assim, tem que ser alguém do início dos anos 90, né? Então, pensar que o Mauro Silva ganhou bola de ouro, da Placar, enfim, fez o que fez na seleção, acho que eu ainda botaria o Mauro Silva, mas considerando, assim, Gil Baiano, o Marcelo e João Santos são caras com identificação com o clube, né? Por longevidade, vale destacar. O Tiba foi um cara também bem importante, até no Campeonato Paulista. E um nome do Bragantino que vale ter uma menção também, que foi um cara grande, Mazinho Oliveira, né? O Mazinho Oliveira é um cara que saiu do Bragantino para jogar no Bayern de Munique, teve importância no Bayern de Munique no início dos anos 90, e depois foi bastante ídolo do Kashima Antlers, né? Um nome não tão lembrado, mas eu acho que ainda fico com o Mauro Silva nessa. Sexta-feira a gente está de volta. Beijo para você, amigo e amiga. Tchau, tchau.